Fala galera, no capítulo de hoje a gente vai falar sobre adaptações de livros em conteúdo audiovisual, seja filmes ou séries. Por que algumas dão certo, por que algumas não dão? Talvez você já tenha dito ou ouvido alguém dizer que não existe boa adaptação de livro em filme e série, mas será que isso realmente é verdade? Alguns funcionam, outros não. Vamos ver hoje por quê. Qual que é a diferença que existe entre a linguagem que tem no livro, a linguagem literária, para a linguagem cinematográfica, a linguagem do cinema. Isso pode te ajudar também a ter repertório. Talvez você seja um autor independente, está começando a escrever suas histórias, talvez pense também em escrever roteiros audiovisuais. Entender a diferença entre esses dois tipos de linguagem pode ser um bom repertório também, aumentar um pouquinho mais essa bagagem nesses dois tipos diferentes de arte também. Mesmo que você não queira escrever, só de ter esse olhar diferente também pode ajudar a ver se uma adaptação ela é boa ou não. Então, pessoal, o primeiro ponto é a gente pensar em como está a nossa expectativa. Será que a gente já chega para assistir o filme ou a série esperando encontrar exatamente, de forma idêntica assim o que a gente leu no livro, aquele conteúdo? A gente pode gostar tanto do livro que a gente leu, dos seus personagens, enfim, do que aparece nele, que a gente talvez tenha tendência a querer ver aquilo no cinema também, querer ver uma representação mais próxima possível disso no audiovisual. Só que o que a gente precisa lembrar também é que o universo literário e cinematográfico, eles são completamente diferentes. São formas diferentes de contar uma história. Então nem sempre essa adaptação ela vai ser idêntica. E não é ela ser idêntica ou não que vai fazer ela ser considerada uma adaptação boa. Já já a gente fala um pouquinho mais sobre isso também. Mas é importante a gente já ter essa expectativa e reconhecer que mudanças elas vão acontecer. E isso é bom também, porque assim, aquela história que a gente gostou tanto, ela está se adaptando para uma linguagem, um universo agora diferente. Por isso que inclusive se chama adaptação. Pensa num idioma. Existem vários idiomas que têm palavras específicas que outros idiomas não têm. É comum às vezes a gente ver uma expressão que aparece numa língua e não ter uma equivalente em outra também. Imagine agora que você precisa pegar essa situação e traduzir de uma língua para outra. Não vai dar para fazer essa tradução ao pé da letra, porque simplesmente isso não existe, as duas linguagens não se conversam a esse nível. Então o que precisa ser feito? Entender qual que é a ideia que a expressão A quer passar e buscar a melhor forma possível de transmitir essa mesma ideia, agora numa linguagem diferente. Bom, então como que essas linguagens elas são diferentes? Pensa num livro, por exemplo. Quando a pessoa está lendo um livro, todo o contato que ela tem com aquele universo, com o que o autor quer passar, vai estar descrito naquela página. Então o autor ali, ele vai ser muito mais descritivo, porque tudo que ele quer que a pessoa sinta ou pensa, ele vai ter que escrever. Então ele pode escrever sentimentos, ele pode escrever pensamentos, ele pode ligar coisas que o personagem está sentindo agora com o que ele sentiu antes na história, enfim. Isso tudo ele vai ter que contar para a pessoa o que está acontecendo, contar o que o personagem está sentindo ou o que está acontecendo. Claro, ele pode sim deixar lacunas e espaços para que a imaginação do leitor também apareça. Claro, mas isso vai ser planejado também. Então a escrita literária, ela pode ser muito mais descritiva. Ela pode tirar tempo para contar exatamente o que está acontecendo, o que as pessoas estão sentindo. E outra, um livro também ele tem muito mais tempo para desenvolver aquela história. Ele pode ter uma quantidade gigante de páginas que muitas vezes o audiovisual não consegue acompanhar. Um livro pode ter 500, 600, 400 páginas, por exemplo, para o autor desenvolver suas tramas, subtramas, personagens, acontecimentos, e o audiovisual não vai conseguir acompanhar isso. Se for uma série, a série até tem um pouco mais de tempo para trabalhar, mas mesmo assim fica um pouco também puxado, fica corrido para um filme ou para uma série também. Então, nesse sentido, o autor tem mais tempo para construir. Bom, então como que uma escrita de roteiro ela é diferente de uma escrita de livro? Pensa assim, que quem está assistindo aquele filme ou aquela série, a pessoa não está consumindo diretamente o roteiro que foi escrito. Ela está consumindo uma versão audiovisual daquela história ali que o roteirista escreveu. Mas ela não está com o roteiro em mãos, acompanhando, lendo, ela está assistindo uma representação visual daquilo. Então o roteiro em si, ele não é feito pensando na pessoa, no consumidor. Ele é feito pensando mais na equipe técnica, como que o diretor vai usar, como que o diretor de fotografia, o diretor de áudio, como que essas pessoas vão pegar
aquela história escrita e todas as suas demarcações, descrições, e como que eles vão transformar aquilo numa cena, cada um de acordo com a sua responsabilidade também. Então, um roteiro audiovisual, ele não é igual um livro que sai descrevendo sentimentos e pensamentos e coisas muito internas. O roteiro, ele vai contar o que aparece em cena. Se algo não vai aparecer na cena, não tem por que ele está escrito ali. E o roteiro, ele precisa ser prático, ele precisa ser dinâmico, ele precisa mostrar a ação do filme. E aí o diretor, ele vai pensar em como ele vai transformar aquilo numa cena. Para a gente ver a diferença de como que seria uma mesma cena descrita em tipos diferentes de linguagem, imagine, por exemplo, uma pessoa, um homem que vai fazer uma entrevista de emprego e ele está preocupado, está meio ansioso, pensando em como que vai ser. Na escrita do livro, ela poderia ser mais ou menos assim. João despertou com um nó no estômago. A entrevista de emprego o assombrava desde a noite anterior. No banheiro, ele escovou os dentes de forma mecânica, enquanto sua mente ensaiava respostas. Ao encarar o espelho, viu o reflexo de alguém indeciso entre a camisa azul ou a gravata cinza, sem saber qual delas lhe daria mais confiança. Então notaram como essa cena, no universo literário, ela pode descrever um pouquinho mais em detalhes como que o personagem está se sentindo? Ela pode tirar tempo para falar sobre as emoções dele, ser até um pouco poética na sua descrição. Agora, vamos imaginar como que seria mais ou menos a mesma cena trazida para o universo cinematográfico. Interior, banheiro, manhã. João tenso escova os dentes rapidamente. Ele encara o espelho, hesita, pega uma camisa azul, depois uma gravata cinza, alternando o olhar entre ambas, sem conseguir decidir. Então notaram? O roteiro audiovisual é muito mais direto. Ele conta a ação que está acontecendo. Ele não tem medo de ser repetitivo, não tem medo de ser rápido demais em sua descrição, ele vai ser usado pela equipe técnica. E nós, consumidores, que vamos assistir aquele produto, nós vamos só ver representação visual e audiovisual daquilo que foi escrito. Então agora, de forma bem objetiva, por que algumas adaptações dão certo? Porque, voltando àquele exemplo dado do idioma, a ideia é entender o que aquela expressão quer passar e tentar o mais próximo possível transmitir a mesma ideia com outro idioma. Nesse caso, é a mesma coisa. As adaptações que funcionam, elas entendem a essência do livro. Elas entendem a história que o livro quer contar, elas entendem por que aquela história está sendo contada daquela forma e tentam puxar isso para o audiovisual, da forma como o audiovisual entende também. Esses casos vão usar o recurso que o audiovisual tem, como trilha sonora, direção de arte, direção de atores e vários outros recursos presentes no audiovisual para transmitir os sentimentos que o livro descreveu. Então, voltando para a palavra adaptação, eles vão adaptar, não traduzir exatamente o que está ali. Uma boa adaptação, ela vai saber o que cortar, ela vai ter critério na hora de entender quando talvez unir personagens. Às vezes no livro você pode ter muito personagem que tem mais ou menos uma intenção parecida e você vai juntar eles em um personagem só no audiovisual para ser um pouco mais rápido, mas mantendo a história. Então, uma boa adaptação, ela vai ter critério na hora de entender o que cortar, como adaptar para preservar o que é mais importante, que é a história, o porquê que ela foi escrita, seus personagens e seu desenvolvimento. Agora, por que algumas adaptações, então, elas não funcionam? Muitas vezes a gente assiste um filme ou uma série que mudou tanta coisa sem critério nenhum. De novo, o problema não é mudar. A gente já viu no começo desse vídeo que tem que fazer mudanças mesmo, mas às vezes essas mudanças são feitas sem nenhum tipo de critério, sem nenhum tipo de pensamento, ou às vezes sem respeitar o que o livro está passando. E aí personagens podem ser completamente mudados e suas origens também, sem uma justificativa clara para isso. A história vai parecer remendada, a história vai parecer que ela não se conecta direito. Talvez podem acontecer tantas mudanças nessa história que pode dar a sensação que o que a gente assistiu ali não tem nada a ver com a obra original. Esse é o pior cenário possível, às vezes assistir alguma coisa e nem lembrar da obra literária. As mudanças, elas são necessárias. A escrita literária, ela não é igual à escrita de um roteiro, precisa ser diferente. O problema não é ser diferente, o problema é não saber o que mudar ou mudar coisas que descaracterizem a história original. Sabendo disso, você como autor consegue ter mais repertório e entender bem o porquê que algumas obras funcionam e outras não. Quando você estiver escrevendo, teste estilos diferentes de escrita, veja qual você gosta, qual você se adapta melhor, veja como escrever um roteiro audiovisual se você é um autor que está acostumado a escrever livros, teste coisas diferentes para você ver
como você se sente descrevendo elas também. Bom, pessoal, esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixa seu like, manda esse vídeo para aquela pessoa que tem o costume de criticar adaptações no cinema também. E já se inscreve no canal da Uprint. A gente traz bastante conteúdo, o canal está começando, mas a gente vai trazer muito conteúdo legal ainda sobre eventos, sobre bienais, que inclusive acontece esse ano aqui em São Paulo, sobre dicas sobre o mercado literário e dicas para você, autor iniciante também. Ativa o sininho para você receber notificações de vídeos novos também e ficar ligado em todas essas dicas que vem por aí. Saudações, meu caro leitor, e até o próximo capítulo.